Bom dia. Opa, agora abri aqui meu microfone. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Eu acho que eu tinha entrado no link que estava no e-mail, daí não vi que não tinha ninguém, falei, acho que não é, deu sair. Daí eu entrei pelo Nossa, Class e eu mandei o mesmo link. Assim, quando eu fiz pela agenda, daí eu convidei você e o Lucas. Acredito eu que foi no mesmo link, mas ó, sempre eu posto no Classroom, tá? Ali no mural, daí você pode entrar tranquilamente, tá bom? daí eu fui lá no Class e por isso que eu te mandei mensagem. Falei, não, mas eu vi que tinha socialização hoje, né? Fui Uhum, confirmar. tá certo. Então vamos começar o nosso encontro de socialização. Bom dia, né? Como é que você tem passado aí? Bom dia, tá tudo bem. Tudo tranquilo? Terminando o trimestre, né? Correria aqui para fechar essas notas, hein? É, e essa semana acho que a gente tem, nós temos dois dias de feriados e mais uma formação. Acho que vocês também têm formação dia 30, né? Uhum, tem. Ótimo, tá certo. Essas formações são importantes. Carla, olha só, nós estamos só nós duas na nossa turma, tá? Eu acabei ficando só com você. E eu convidei, o Lucas ficou de participar da socialização também, porque o que que acontece? O Lucas passou todo o primeiro período comigo, de primeira temática comigo, e ele acabou saindo. Então ele ficou de entrar, mas é que ele muda de escola. Agora no intervalo ele vai para uma outra escola, por isso que ele inclusive pediu remanejamento, e ele ficou de entrar para a gente fazer a socialização, tá bom? Mas aí eu vou seguindo contigo. Eu preparei duas aulas, um encontro, só nós duas, um outro encontro, nós e o Lucas, tá? E assim, pensando em você, no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do projeto, nós estamos ainda terminando alguns remanejamentos, então acredito que logo, logo teremos mais colegas na nossa sala. Então, eu vou apresentar aqui para ti, tá? O nosso roteiro de hoje. Partilhar. Vamos lá. Está vendo certinho? Então, vamos lá. Bom, então, estamos aí no estágio probatório. Deixa eu só virar aqui. Hum, Pronto. Então, nós estamos no nosso quarto encontro, que é um encontro nosso de socialização. Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa socialização. Mas eu estou vendo. Está passando os slides para ti ou não? Tá ou não? Tá? Tá bom. Então, esse é o nosso quarto encontro, tá? Então, são os combinados, né, que a gente tem, participação com câmera aberta, foco no tema, participação ativa nas atividades. Bom, vamos para a nossa agenda. Então, a gente tem aqui o caminho que a gente passa, né, para o nosso encontro de hoje. Objetivos do encontro, o acolhimento, nós vamos fazer uma retomada do percurso formativo, nós vamos fazer uma avaliação dessa temática, nós vamos analisar os resultados, nós vamos fazer uma socialização e o concluir. Bom, Ah, prof, agora não tá passando no, o não? slides. Tá, então sabe o que eu Tá vou lá. fazer? Tá, obrigada por você falar. Eu vou pegar e vou passar, vou abrir o. Eu não sei o que está acontecendo. Agora tá, só que dele não fica a tela cheia, né? Ou fica? Eu vou tentar ver outro Quando aqui. quando você rola, aparece, mas ele não tá em tela cheia, não. Tá, vou sair aqui e vou de novo. Coisas que acontecem, né? Na nossa. Sim. Deixa eu ver. Agora está? Agora sim, né?
Deixa eu ver. É, Ó, agora sim, isso. tá. Uhum. Muito obrigada aí pelo seu retorno. Então, esse será o nosso caminho de hoje, né, Carla? Nós vamos fazer uma retomada aí de como que foi a implementação, nós vamos fazer uma avaliação para a gente poder fechar aí a nossa temática um. Bom, objetivos. Eu vou pedir o seu apoio aqui para ler para nós os objetivos do nosso encontro formativo de hoje. Retomar o percurso formativo na temática um e avaliar nosso desenvolvimento na temática. Analisar os resultados da implementação e refletir sobre os avanços e pontos de melhoria. Socializar as práticas executadas com o grupo para reflexão e troca de saberes. Muito bem, obrigada. Então, esses são os objetivos, eh, agora aqui desse momento nosso. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Eu gostaria, assim, que você, se você quiser levar uns minutinhos para pensar, tá? Gostaria que você respondesse aí com bastante, assim, honestidade, essa pergunta. Você acredita que seu conhecimento sobre essa referência, deixa eu só, evoluiu com a apropriação do tema e o desenvolvimento da prática? E como isso contribuiu com o seu desenvolvimento? Eu já posso até responder, porque é algo que ficou bem Pode sim. notório. Com certeza, eu evoluí com essa implementação, até porque era um tema que eu não tinha familiaridade, eu nunca tinha desenvolvido, nunca participei. Até por isso que foi algo que eu quis fazer para eu também ter conhecimento, né? E isso contribuiu para o meu desenvolvimento, com certeza, né? Até porque eu consegui elencar dentro da minha disciplina, porque a gente já estava trabalhando sobre, não exatamente sobre o Grêmio, né? Mas questão de ações, de política, de voto, né? A gente está, agora mesmo nós entramos no voto de cabresto ali, né? Com as oligarquias e café com leite, tudo mais ali aquele contexto. E isso, para mim, eu até assim, eu fiquei muito realizada no final, porque nós tivemos resultado com essa implementação que vai ajudar, vai auxiliar na escola, né? Então não ficou só ali na aula e pronto, né? Então, até eu ouvi um outro professor que está fazendo que fez a implementação também, e ele falou com a formadora dele, ele falou assim, eu também não tinha conhecimento, eu nunca tinha participado de uma ação para o Grêmio, né? Então, assim, foi bem interessante, ainda mais que aqui na nossa escola ainda está em processo, vai começar esse processo de formação. Então, eu acredito que dali da turma que eu trabalhei, esse tema, ele trouxe algo ali para a turma, e eu acredito que dali vai sair alguém ali para alguma chapa, né? Então, foi bem interessante para mim, quanto professora, foi muito importante e eu aprendi muito, sim, para mim, assim, trouxe bastante desenvolvimento para minha prática, sim, foi algo diferente, né? Que eu também não conhecia. Foi isso. Eu percebi ali que você, com os alunos do nono, eu também senti a mesma coisa, Carla, porque eles são nono ano, né? E eles estão saindo da educação básica, indo para o ensino médio. Então, assim, eu achei, eu não sei se é porque eu me identifiquei contigo, porque eu também tenho nono ano, e, e aí eu tive vontade. Você sabe que depois que eu assisti sua implementação, eu fiz uma outra, aí eu fiz a formação para socialização, eu fiquei com vontade de implementar o Grêmio na minha escola. E quando eu lembro, entro nos meus nonos anos, eu lembro dos seus nonos anos, deles dando ideias, porque o nono ano é um fechamento. Eu acho que o que você fez ali de jogar uma sementinha neles, sabe, Uhum, eu consegui perceber isso também, que ali, quem sabe, né, com certeza alguém ali vai querer entrar e fazer parte do Grêmio. sim. Você já respondeu um pouco, tá? Mas assim, eu gostaria, se você quisesse falar mais alguma coisa assim, que você acabou de dizer, que você aprendeu bastante como professora. E assim, com o seu desenvolvimento, Carla,
Porque, por exemplo, assim, você é uma aluna, uma professora agora que está em estágio probatório, você comentou que o outro colega também não sabia do Grêmio, não sabia dessas instâncias tão a fundo. Tem mais alguma coisa que você queria falar a respeito do teu desenvolvimento? Essa prática, o que que ela contribuiu para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto professora? Eu acredito que assim, como eu não conhecia, foi importante, por quê? Porque é um processo que ocorre dentro da escola, né? Assim você consegue se tornar participante dos acontecimentos, não só engajando o aluno, mas eu, quanto parte integrante, né? E isso traz o que? A melhoria para o meu desenvolvimento e para a minha prática. Até porque eu estou aprendendo algo diferente. E assim, eu tive que buscar uma prática para eu trabalhar isso com eles, e isso enriqueceu o meu desenvolvimento, né? Não só quanto professora, eu digo que quebrando barreiras, né? E vai ali levando você a sair da sua zona de conforto. Ó, eu tenho que pensar na turma, como que eu vou desenvolver essa atividade com essa turma. Até por isso que quando eu vi os dois temas, eu falei, eu vou tentar fazer o Grêmio, primeiro eu vou pesquisar, entender o que que é o Grêmio, abrir lá a página lá da educação, fui ler o que que era o Grêmio, o que que era a instância, né? Aí vi que tem uma lei, eu também não sabia que existia essa lei, que assegurava. Então, assim, eu acredito que isso enriqueceu muito a minha prática, porque eu tive que buscar algo e eu aprendi algo novo e criar aquelas ações ali com eles, né? Até, assim, a gente foi além, né, daquela aula de implementação, porque nós continuamos, né? E eu sentei com o diretor semana passada, coloquei para ele as ações. Então, eu acredito que dessa forma, eu tive um outro olhar agora, assim, e isso realmente ampliou a minha prática, né? Porque eu tive que buscar algo diferente, eu tenho que fazer algo diferente, né? É um tema diferente para os alunos, tem aluno ali que nunca ouviu falar, né? Então, eu acho que dentro dessa parte, assim, da prática mesmo ali, né? De ter que levar ações, pensar, né? Acho que seria isso. Muito bem. Bom dia, Lucas. Isso, hoje é a socialização. Nós temos aqui a nossa colega Carla Lucas, que veio agora para a nossa turma. E olha só, a gente já começou com o nosso roteiro. Você tem acesso ao microfone aí? Tem? Você está falando mais pelo chat? Eu fiz uma pergunta para Carla e eu vou aproveitar e fazer para você também, tá? Que é o momento agora do nosso acolhimento. Lucas, deixa eu ver aqui que você respondeu. Tá, isso, hoje é socialização. Olha só. Ah, tá. Mas olha, enfim. Ah, entendi. Isso, é hora do intervalo. Você mudou de escola. Mas, Lucas, qualquer coisa você pode responder aqui pelo chat, tá? Então, eu vou fazer as duas perguntas de forma pausada para você responder, já que você vai utilizar o chat até 10h20. Você acredita, Lucas, que seu conhecimento sobre essa referência evoluiu, com a apropriação do tema e o desenvolvimento da sua prática, com a implementação da sua prática? Tá muito barulho aí? Dá pra escutar eu? Só liguei aqui. Dá para escutar. Tá, Tá? tá tudo bem, Carla? Tudo que dá para escutar? Pra responder essa questão? Isso. Deixa eu ver ali. Você acredita que seu conhecimento sobre essa referência evoluiu
com a apropriação do tema e o desenvolvimento da prática? Sim, eu acho que que muitas vezes também eu acho que o professor muitas vezes ele não tem contato. Eu fiz o Grêmio da prática do Grêmio Estudantil, né? O professor muitas vezes não tem contato, ó, muitos assim com o Grêmio, né? Às vezes os alunos fazem, ele ouve falar alguma coisa, ele participa. Um ou outro que tem essa participação. Eu acho que eu tinha um conhecimento básico, assim, só que a partir do momento que eu passei com os alunos, estudei sobre, li sobre, ajudou bastante no desenvolvimento da prática, do conhecimento sobre esse conceito, né? Essa instituição colegiada aí. Que eu não sabia muitas coisas, acabei aprendendo também, né? Porque eu não tinha muito contato. E como você acredita que isso contribuiu com o seu desenvolvimento? Contribuiu muito com o meu desenvolvimento como professor profissional, né? Porque eu acho que o professor não é só a parte, por exemplo, de dar aula, ficar só ali. É um conceito geral, a formação dele é geral, né? Então, ele sabendo sobre essas instituições, desenvolvimento com os alunos, acho que contribui muito para o meu desenvolvimento como profissional dele. Muito bem. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, tranquilo. Tá certo. Então, olha só, obrigada, Carla e Lucas, né, pelas contribuições de vocês. E assim, pelo que eu assisti à prática de vocês, eu percebi que vocês foram atrás para conhecer o que era o Grêmio. E foi interessante também, pessoal, que quando eu trabalhei essa temática com vocês, a gente percebe que entra na escola e às vezes não apenas vive as coisas, né? Não conhece a fundo como é que é um Grêmio. A gente tem mais parte, assim, a gente tem mais vivência com o conselho de classe, que era outra instância colegiada, mas assim, mesmo que a gente tenha vivência, sempre tem algo que a gente possa aprender, né? Sempre tem algo assim que a gente não, que a gente consegue dar um clique, um start, e isso a gente consegue perceber aí na implementação das práticas de vocês. Achei bem interessante essa questão, e eu acho assim, que é esse o objetivo do segundo ano, pessoal. No primeiro ano, vocês tinham as rubricas. Tudo que vocês faziam era colocado um caminho. Agora, no segundo ano, né, a Carla vai continuar comigo, o Lucas vai ser remanejado. O que que a gente espera de vocês com essa formação? É que vocês sejam autônomos, tenham liberdade para desenvolver a prática e ir atrás. Então, quando a Carla colocou que ela pesquisou, que ela foi atrás, o Lucas também, esse é o caminho, tá? E daí já é como que eu posso dizer, uma orientação para as próximas referências. Então, o que a gente espera de vocês repetindo, tá, pessoal? Como a gente faz com os alunos em sala. É essa autonomia, pode observar, vocês podem observar. Não tem rubricas agora, aquele caminho mais ali fechadinho, tá? Então a gente vai esperar, a gente espera que vocês desenvolvam bastante a autonomia de vocês agora nesse segundo ano, né? Que vocês são aí a menina dos olhos que estão no segundo ano. Bom, dando sequência ao nosso encontro de hoje. Então, pessoal, para a gente poder encerrar aí o ciclo da socialização, nós vamos retomar o percurso que nós fizemos, tá? Eu vou pedir uma gentileza, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui na leitura. Então, eu vou pedir para a Carla ler o primeiro, o Lucas o segundo, depois a Carla o terceiro, o Lucas o quarto, beleza? Então, vamos lá. Participação ativa dos educadores. Enfatiza o envolvimento dos educadores nas atividades diárias da escola. Isso. Vocês conseguiram perceber ou conseguem perceber durante a implementação de vocês um exemplo, né? Algo que ocorreu isso mesmo, ó, em que foi enfatizado o envolvimento dos educadores nas atividades diárias da escola? Vocês conseguiram? Vocês podem me trazer um exemplo de quando vocês estavam planejando, pré-planejamento, planejamento e até implementação da prática, essa, essa participação? Você pode me dar um exemplo, Lucas?
De um... Você fala envolvimento do estudantil? Isso, quando você estava, por exemplo, durante todo o nosso roteiro da temática um, você pode me dar um exemplo assim que enfatizou o envolvimento, o seu envolvimento nessa atividade diária da escola? Pode ser até quando você tinha pensado lá no conselho de classe. Ah, sim. Ah, no sentido de procurar saber quem que seria a chapa do Grêmio, os professores que estão envolvidos nesse processo da chapa para fazer, da votação. Nesse sentido. Eu não sei se é isso. Legal. Isso faz sentido, sim. E tem algo que eu me lembro dos nossos encontros. Não sei se vai fazer sentido para você. Quando você foi pedir a ata do conselho, Ah, sim. Verdade. faz sentido? Uhum. Que você foi pedir a ata, que a princípio você queria fazer sobre o conselho de classe, né? Você foi pedir Isso. as atas do conselho para a diretora, se eu não me engano. Isso, a vice-diretora. Isso. Uhum. Então, quando eu comecei a estudar para preparar a aula para vocês, eu me veio isso na cabeça. Carla, você consegue dar uma ideia, né, de uma ação que aconteceu contigo enquanto você, assim, de seu envolvimento nessa atividade diária que você fez sobre o Grêmio? Sim, já no início eu tive que procurar a pedagoga para ela me auxiliar, até porque eu também não sabia o que era o Grêmio, só ouvia falar, nunca me envolvi, como eu já disse anteriormente. Então eu fui perguntar para ela se tinha algum documento aqui na escola que falava do Grêmio, como que estava a situação do Grêmio. Antes de eu escolher a turma, Uhum. eu tive que fazer essa investigação, porque se já tivesse montando uma chapa, eu ia ter que ver a turma para eu, ou talvez só pegar e desenvolver uma atividade em cima só com a turma, então eu fui direto na pedagoga para fazer esse levantamento. E depois eu fui com o diretor, porque eu fui passar para ele as ações que foi desenvolvida com a turma. Até então a gente ia sentar junto. Mas como tá, a escola está em reforma, teve os feriados, a gente estava em semana de jogos, e essa semana feriado de novo, eu sentei com ele e entreguei para ele as ações e passei para ele. E daí agora a gente vai dar andamento aí, ver o que que vai ser feito. Mas então teve esse envolvimento sim aí com outras pessoas aí da escola, sim. Perfeito. Muito bem. Então, Carla, leia para nós, por gentileza. Ah, não, Carla, não, perdão, é o Lucas agora. Integração da comunidade escolar. Destaca a importância da colaboração entre todos os membros da escola. Isso. Aqui, pessoal, eu observei na implementação de vocês, né? Quando vocês, o Lucas pede ali para os alunos darem ideias para a representante, para que era representante, que é ainda representante de uma chapa, a Carla pede para os alunos dela darem sugestões, criarem um plano de ação. Os alunos fazem parte da comunidade da escola, né? E até falam sobre cultura, teve turma que falou sobre cultura, ter mais teatro, então isso envolve outros elementos para entrar dentro do colégio. Carla? Colaboração para aprendizagem. Foca nos esforços conjuntos para melhorar os resultados educacionais dos alunos. Então, Lucas e Carla, olha só, vocês fizeram a implementação do Grêmio, né? Vocês trabalharam sobre o Grêmio. Sinceramente, o que que vocês pensam, tá? O que que vocês acreditam, sabe? De verdade, pessoal, é que essa implementação, essa questão, né, que vocês abordaram o Grêmio, vocês acreditam que vocês podem dar um exemplo de que realmente ocorreu, há um esforço, ou então, como consequência dessa implementação de vocês, ou dessa proposta da formação, ela melhora os resultados educacionais dos alunos? O que que vocês acham? O que que vocês acreditam como professor, aquele que está aí no chão da sala de aula? Pode responder quem quiser, fica livre. Eu acho que melhora sim, porque tem a participação dos estudantes, porque às vezes estudantes, ultimamente, está sendo vendo muito como número também, né? Essa parte tem que fazer aquilo, fazer não sei o quê, porcentagem, aí esquece a parte mais de
humana dos estudantes, né? Então, essa participação deles, do cotidiano, do dia a dia, dando sugestões, eu acho que ele se sente bem integrado na comunidade escolar, na escola, essas coisas assim. Tudo bem. Carla, você gostaria de falar? Pode Só falar. complementando o que o Lucas disse aí, eu concordo e acredito que, eu penso que tudo que a gente trabalha é para aprendizagem e crescimento do aluno, mas quando eles se envolvem, eles podem trazer o que eles acham que pode ser melhor, o ambiente onde eles estão, isso só tem a enriquecer e eles provarem, né, ainda mais nós aí na disciplina de história, a gente trabalha muito isso, né? Traz essa independência, autonomia e que eu posso lutar pelo aquilo que eu vejo que pode estar melhorando na sociedade, que é isso que a gente sempre está em busca, né? Foi isso que eu trouxe para eles também. A gente está no lugar, é difícil ficar aí muitas vezes o dia todo na escola, mas a gente tem que fazer do nosso ambiente, já que tem que estar aqui, tem que fazer ser um ambiente agradável, né? E o que que a gente pode estar melhorando, né? Então, eles se sentem parte, né, de um aluno reivindicar um espelho no banheiro. Ah, é luxo para as meninas? Não, gente, faz parte, né? É, é melhorar o refeitório. Gente, é o momento ali que a gente está para fazer refeição. Eles não vão mais para casa ter esse contato com a família, né? Então, é nesse sentido que eu vejo assim que traz um grande crescimento, sim, e para o desenvolvimento, né? É bem importante, sim. Olha só, gente, uma das coisas que a gente mais, assim, que eu tenho gostado muito desse programa é a troca com vocês. Porque, assim, o Lucas falou uma coisa essencial, né? O aluno parar de ser números e voltar a ser aquele aluno protagonista, como aí a Carla complementa, dá exemplos, né? Não, se ele está pedindo um espelho no banheiro, isso faz todo sentido, é uma melhoria no refeitório. E, pessoal, cursistas, eu não sei se vocês conseguiram já, porque nós, professores, primeiro a gente vai para a prática, depois a gente começa a pensar teoricamente sobre o que a gente faz, e a gente já faz muita coisa. Vocês viram que é, bastou vocês, um professor, com conhecimento sobre a instância, elaborando uma atividade e dando voz para os alunos? Não tem como um aluno não se sentir parte de algo ou não melhorar a aprendizagem dele com esse aluno sendo parte integrante, dando opiniões, indo atrás, sendo ouvidos. Então, assim, a pergunta ela foi bem direta, bem propositiva, mas vocês responderam assim perfeitamente. Quando a gente dá voz para os nossos alunos, a gente coloca eles no centro da atividade, não tem como não melhorar. Até a Carla falou, né, Carla? Lembra no seu feedback que tinha uma turma lá, um grupo que você se surpreendeu, né? Então, realmente, isso é o que nos move, né? Estarmos em sala de aula, é ver esse retorno deles. E é muito bom, gente, muito gratificante para mim também, porque assim, vocês podem até achar que não, mas eu também aprendo muito com vocês. Então, tem ideias, tem colocações de vocês que eu já uso na minha sala de aula. Então, vamos passar para o último. Acho que o último agora é o Lucas, né? Vamos lá, Lucas. Lucas está ali levantando, se arrumando. Leia ali o nosso, por gentileza. Tô achando uma tomada aqui, acabando a Tá, bateria. a bateria. Coordenação do trabalho pedagógico? Isso. Coordenação do trabalho pedagógico envolve a coordenação entre a equipe gestora, coordenações e docentes para o desenvolvimento das ações pedagógicas. Ótimo. Essa fase aqui, né, do percurso, vocês já explicaram muito bem que vocês precisaram entrar em contato com as outras partes envolvidas da comunidade escolar, né, com a equipe gestora, a trocar ideias com os outros colegas. Então, é isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre o retomando o percurso formativo? Tá certo. Então, vamos passar. Bom,
Então foi isso, né, gente? A gente conheceu, né, a referência 7, a gente fez uma autoavaliação sobre o que nós sabíamos sobre esta referência. Os colegas colocaram, né, que muitas vezes a gente está ali no contato do dia a dia da escola, mas a gente não tem um aprofundamento. Vocês começaram a elaboração do PDP de vocês. Aí no encontro de planejamento, a gente deu uma fundamentada teoricamente sobre a referência, vocês começaram a realizar ali o planejamento, qual seria a implementação que vocês fariam. Aí nós tivemos o nosso período de formação e, perdão, observação e feedback. Nesse período vocês tiveram para implementar a proposta de vocês, o que vocês haviam planejado, e também a gente teve o nosso contato, o nosso encontro, né, onde eu passei o feedback para vocês. E agora nós estamos aí para encerrar no nosso encontro de socialização, certo? Fechando aí todo o caminho, o roteiro da temática 1, né? A sequência didática aí da temática 1. E agora, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos analisar os resultados dessa implementação, tá? E daí vai chegar o momento em que o Lucas vai fazer a socialização da implementação da prática dele e a Carla também. Mas, antes disso, pessoal, o que que nós vamos fazer? São 10h34 agora. Vocês podem, tem dois caminhos, tá? Nós vamos fazer uma avaliação sobre essa temática. Eu vou colocar o link do Forms aqui no chat e também, se alguém quiser fazer a leitura pelo QR Code e responder, então agora já são 10h35, nós teremos 10 minutinhos para responder essa avaliação, tá? Que faz parte aí do fechamento da nossa temática 1. Ó, então, coloquei aqui o link do formulário para vocês responderem, ou então vocês podem fazer a leitura do QR Code. Qualquer dúvida, estou aqui. Pelo link não está dando, prof, o acesso. Vou tentar pelo QR Code. Está falando que não Ué, existe o então, arquivo. tá, peraí, que eu vou pegar aqui de novo, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Copiar. Deixa eu ver de novo. Ó, deixa eu colar aqui. Vê se deu agora, Carla, por gentileza. Deixa eu ver, abrir aqui. Ó, para mim. Ah, não, peraí, gente. Eu tô achando. Agora deu certo. Peraí. Só um pouquinho. Foi. É autoavaliação, né? É um Forms, é Do isso? plano. Não, É um Forms? no Tá, PDP, então veio no peraí, PDP. gente. Tá. Então peraí, que eu acho que eu mandei o errado. Ó, tô Veio mandando PDP. agora de novo. É, porque tem uma partezinha no PDP que vocês vão fazer. Vê se deu certo agora. Google Forms. Desculpa aí, gente. Prof, não, ainda fica falando que o arquivo não existe. Que horror. É mesmo. O arquivo que você solicitou não existe. Gente, deixa eu abrir aqui o meu no celular. Aí eu dou. Onde você vai criar os processos manuais. Você não está fazendo mesmo? Deixa eu ver aqui. Ó, Docs. Deu certo aqui pelo link do QR Code. Agora, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp, tá? Ou vocês conseguem fazer pelo celular? Eu já vou mandar pelo WhatsApp, porque eu gosto também de já agilizar. Deixa eu encontrar o Lucas aqui.
Conseguiu, Carla? Será que abriu? Você conseguiu, Lucas, pelo Pelo link, celular? não. Não recebi ainda. Tá, tô te procurando aqui. Você me dá um oi, Lucas, aqui no Whats, fazendo favor? Eu mudei a configuração do meu WhatsApp, então todo mundo agora saiu dos meus contatos. Você me dá um oi que eu já mando para ti. Ah, legal, obrigada. Então, vou encaminhar aqui para você. Foi. 10h39, tá, pessoal? Até umas 10h49. Pessoal, essa avaliação eu também respondi. Então, tem um campo para o formador responder, um campo para o cursista e um campo para os tutores, tá? Todo mundo foi avaliado, fez essa avaliação, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui.
Pessoal, terminaram? Sim? Bom, então agora, gente, nós vamos para a terceira parte, tá? Vamos lá, então. Agora, pessoal, vocês vão fazer uma outra atividade, tá? Vocês vão analisar os resultados, no PDP de vocês. E assim, para os próximos encontros, eu vi que alguém, né, alguns de vocês já tinham preenchido. Essa parte a gente deixa para preencher sempre na socialização, tá bom? E mesmo quem preencheu, o que que eu vou pedir agora? Então, assim, lembrando, essa parte a gente deixa sempre para preencher na socialização. E como teve aluno que já, cursista que já preencheu, a gente vai analisar, né? Analisa o que vocês responderam, quem respondeu, e verifica se está de acordo, se você quer acrescentar alguma coisa, certo? Vocês têm acesso aí rápido ao PDP de vocês? Então, joia, tá? Então, pessoal, eu vou dar mais 10 minutinhos para a gente poder fazer o preenchimento do PDP e daí depois a gente começa com as socializações, beleza? Então, são algumas perguntas, tá? Que tem ali na aba 4, encontro de socialização, análise dos resultados e socialização. Outra coisa, gente, quais eram os resultados esperados? Vocês podem copiar lá do PDP de vocês e colocar ali, tá? Quais foram os resultados alcançados? Aí vocês vão preenchendo, e ali embaixo, no caso, vocês podem colocar alguma foto ou, né, um vídeo da implementação de vocês, tá? Algum print de alguma atividade, enfim. Então, é só agora, acho que 10 minutinhos a gente consegue responder tranquilamente. Estou aqui para qualquer dúvida, e daí depois a gente passa para a socialização.
Bom, pessoal, terminaram? Agora, gente, é o momento da socialização. Como nós estamos só em dois, eu vou deixar vocês livres para ver quem que começa, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Lembrando, né, vocês já sabem como fazer, porque vocês já estão aí no segundo ano. Quiserem aí abrir ou compartilhar o seu PDP, ou se vocês quiserem, eu compartilho aqui. E assim, o que que eu pensei? Eu pensei em cada um, gente, ter mais ou menos 10 minutos para apresentar, tá? E daí, no caso, assim, 7 a 10 minutos. E depois a gente abre, né, para questionamentos, sugestões, alguma contribuição que o Lucas, a Carla pode fazer no do Lucas e vice-versa. Pode ser, pessoal? Tudo bem? Eu Eu, não consegui colocar print ainda, porque eu teria que quem ver o consegue ser o vídeo. primeiro? Quem quer ser o primeiro? Ai, gente, só um pouquinho que meu som aqui bugou. Tá falando? Eu não tô conseguindo te ouvir, Lucas. Ué, será que é o meu som? Você consegue ouvir o Lucas, Carla? Ué, então só eu mesmo não conseguindo ouvir. Bom, então, deixa eu ver aqui o que que aconteceu. Vou tirar aqui o meu. Vou tirar o meu. Deve ter dado algum problema aqui. Então, quem gostaria de ser o primeiro? Eu poderia. Tá Sim, escutando? tô, agora eu tô. Pode, então, você quer que eu compartilhe seu PDP, Lucas, ou você compartilha? Oi? Nossa, se puder compartilhar, que eu tô meio. Tá, então eu vou abrir aqui no Drive, já vou compartilhar. Eu não consegui colocar os prints ainda, porque eu tenho que ver o vídeo. Se quiser também eu compartilhar o vídeo, algum pedaço, alguma parte assim também. Tá. Bom, então tem aqui o teu PDP, daí eu vou, depois tem o link da sua implementação, eu coloco. Uhum. Tá, então, vamos, Lucas, pode começar. Tá, vou tentar ser breve, até porque daqui a pouco tem que ir na sala, né? Fala geralzão? Ou só a parte da Sim, socialização lá embaixo? de repente, o que que você prefere fazer a parte da socialização, falar direto lá? Ou o que que você acha do teu planejamento e depois a socialização? Ah, pode ser, então. Vou falar meio Pode geral, ser então. Aqui. é. Uhum, Eu fiz a implementação no colégio Marcelino Champagnat, aqui no RN de Londrina, né? Na turma do terceiro ano. O que eu procurei fazer com os alunos daí? Apresentarem para eles a importância do Grêmio Estudantil, principalmente, né? Que é essa instituição colegiada. E com planejamento, o que eu planejei? Apresentar para eles a importância, depois abrir um espaço para eles darem ideias, sugestões e algo aí sobre o que falta na escola, o que eles pensam, o que pode ser mudado, nesse sentido, né? Abrir esse link de canal que eles possam ter uma voz dentro da escola, né? Aí eu planejei principalmente levar alguém da chapa, porque as chapas dos colégios lá no colégio eles não estão feitas ainda, estavam em processo de formação das chapas, né? Então ainda estava nos processos, não teve eleição, então não tinha uma chapa de Grêmio pronta para eles poderem falar alguma coisa. Então estamos nesse processo. Então consegui arrumar uma aluna aí que fazia parte da chapa, trazer ela para a sala para eles conseguirem desenvolver aí essa parte
de escuta, né? Essa parte que eles poderem falar das opiniões aí, certo? Essa parte de planejamento. Aí na parte da implementação, eu peguei a parte do Grêmio Estudantil, o que é um Grêmio Estudantil, como é formado, como funciona a eleição, qual que é a função do Grêmio Estudantil e muitas outras coisas ali pertencentes a isso, né? Preparei uns slides ali na parte, passei para eles no Educatron. Durante a leitura, eles participaram também da leitura, né, de alguns pontos ali da formação do Grêmio Estudantil. Depois eu abri para eles darem as ideias deles, né, as sugestões. Aí um falou principalmente, os alunos ali, um falou principalmente na parte da cultura, que faz uma estrutura na escola, outro falou na parte da acessibilidade, outro falou na parte principalmente da estrutura da escola. Claro que nem, assim, digamos assim, nem tudo que eles falaram ali seria talvez a função do Grêmio, assim, no geral, assim, né, alguma coisa. Mas o Grêmio, como eu expliquei para eles, eles têm essa ideia que o Grêmio Estudantil é como se fosse um canal entre os alunos, os professores e a equipe pedagógica. E sentiram bem à vontade de comentar isso, né? Para eles falar, porque muitas vezes, como eu disse, o aluno não tem essa voz, assim, até que tem, mas não tem essa ideia de poder falar, de poder se expressar, de poder falar as coisas. Ele se sente ali mais no lugar dele, de estudar, fazer as coisas, e muitas vezes não se sente pertencente à escola, né? Então foi um momento muito legal que eles colocaram lá as sugestões, o que eles estão pensando da escola. Depois, nesse momento aí que eles estavam falando, tinha uma representante do Grêmio ali que ela ouviu como eles estão formando a chapa, ela ouviu tudo, as demandas que eles estavam falando lá, e deu posteriormente, depois, se for a chapa deles ganhar, dá um feedback depois, né? Que eles colocaram lá, certo? Então foi um momento muito legal dessa interação, né? Que eles conseguiram falar ali que eles estavam sentindo daí. Aí depois, no último momento ali, eu trabalhei tipo um brainstorm, né? Coloquei no quadro lá um retrato de um caderno, um desenho de um caderno, e os alunos, o que eles teriam que fazer? Colocar umas palavras ali, o que eles aprenderam, o que eles desenvolveram durante essa aula prática aí, né? Essa prática aí. Aí os alunos colocaram, né? Colocaram lá eleição, participação, o que eles sugeriram durante a aula, eles colocaram naquele quadro ali para como se fosse fechando ali, digamos assim, uma... Não dá para escutar aí? É que tá um barulho, tô falando aí. Para eles colocar ali no final ali o que foi discutido na aula, o que representou aquela aula para eles ali, né? Para fechar assim. Então eles fizeram isso. Então eu achei, no geral, assim, foi uma participação dos alunos muito boa. Até coloquei ali na socialização ali, né? Que a principal função, principalmente da aula, seria essa participação deles, principalmente, né? Porque não adianta eu ficar só falando ali de Grêmio Estudantil, os alunos não entenderem, não participar, então coloquei ali a participação ativa, a contribuição de sugestões com ideias, né? O momento de troca entre os alunos ali, que um ouviu o outro, a representante da chapa, eu como professor ali, certo? E essa parte eu achei essencial, porque mostram para eles, embora seja o terceiro ano, estão terminando ali, mas mostram para eles ali que eles são integrantes, fazem parte da escola, fazem parte da comunidade escolar. Que o aluno, que o estudante, ele é fundamental ali nessa formação da instituição, né? Não é só o professor, não é só o diretor, o prédio físico, eles são o principal, né? A parte essencial. Então essa parte assim de eles poderem ser ouvidos eu acho muito interessante e contribui bastante assim para a formação deles, né? A formação social dos alunos aí. Lucas, você tem mais alguns minutinhos. Você gostaria de socializar mais alguma coisa? Não, acho que na parte ali que tem a socialização, que eu, se fosse continuando ali, se fazer alguma coisa diferente ali, como não estaria todas as chapas montadas, talvez estivesse montadas, eu chamaria mais representantes de outra chapa para ouvir eles, que seria um contraponto ali interessante. E eu coloquei ali que essa parte de contribuição dos alunos, de participação, isso contribui muito para a formação e aprendizagem dos alunos, né? Então, eu acho muito importante as atividades aí que tenham essa parte que o aluno está junto ali no processo de aprendizagem ali, formativo, como protagonista, né? Bem, tudo bem, então?
Obrigada. Agora eu vou passar para a Carla, tá, Carla? Você quer que eu compartilhe seu PDP? Pode ser. Então vamos lá. Vou pegar aqui, Carla. Aí, ao final, pessoal, eu vou abrir então para nós darmos sugestões, tá? Colaborar aí com a socialização do colega, com a implementação. Aqui, pronto. Estão vendo o PDP da Carla? Muito bem. Carla, você pode ficar à vontade para apresentar a hora, e se você quiser que eu vá passando ali. Oi, Lucas, pode falar. Karina, eu vou deixar aberto, só vou descendo pra sala ali que bateu o sinal, aí eu deixo a câmera aberta aí. Ah, mas ó, Lucas, pode atender os alunos, tá? Prioridade é a sala, tá bom? Uhum. Tá? Obrigada pela sua participação, tá? Você veio e participou gentilmente com a gente agora, porque você já é de outra turma. Lucas, muito obrigada. Como os alunos são prioridades, então não vou me demorar muito. E sucesso aí nesse segundo ano para você, tá? De formação. Obrigado, Karina, pelo esse tempo que a gente teve aí. Aí qualquer dúvida, qualquer coisa, se ter o contato, a gente conversa daí. Joia. Eu também, se eu puder ajudar, tá bom? Ok. Tudo de Tchau, bom, tchau. Lucas. Tchau, tchau. Então, Carla, você vai socializar comigo, tá? Vamos fazer a socialização. Eu também já tinha criado aqui um plano B, se nós duas ficássemos sozinhas, tá? Então, vou pedir para você Tá, apresentar para mim como se eu fosse um colega seu, tá bom? Como tá, se eu não tivesse, eu não soubesse nada da sua implementação, tá? tá bom. Então, vamos lá. Pode passar um pouquinho que eu vou para identificação para outra parte ali. Deixa eu ver. Mais. Aqui, tá Tá, bom? então eu fiz a implementação na Escola São Francisco, sou do NRE de Assis, Chateaubriand, e fiz com a turma do nono ano, tá? Então, ali a princípio, quando teve a sugestão de tema, daí eu fui fazer um levantamento com a escola, e daí eu pensei, vou fazer com o nono ano e o tema o Grêmio Estudantil, porque eu não conheço, é uma oportunidade de eu conhecer também, nunca me envolvi com o Grêmio, seria uma oportunidade de eu estar conhecendo também essa instância aí que é desenvolvida aí dentro da escola. Então, daí eu iniciei uma aula antes já, né, ali com eles, e então apresentei a lei, né, fui, pesquisei, encontrei a lei, apresentei a lei para eles lá dentro do documento mesmo do Estado, e expliquei, perguntei, eles também não tinham conhecimento, muitos alunos nem sabiam o que é o Grêmio, e então daí a gente foi conversando e tinha umas duas, três alunas que o ano passado participou, uma que veio de outra escola que também já tinha participado, mas assim, eu percebi que elas sabe o que é a palavra Grêmio, mas assim, o que executa o Grêmio dentro de uma escola, eu percebi, observei ali pela nossa conversa, pelo conhecimento prévio ali, que elas não sabiam. Mas, assim, trouxe contribuição do que elas sabiam até o momento ali. Então, daí a gente apresentei a lei, que tem a lei que assegura o Grêmio dentro da escola, qual que é a função do Grêmio. Então, a partir disso aí, eu fui trabalhando com eles ali. Então, deixa eu ver ali. Pode descer, prof. O objetivo, então, era que eles compreendessem, né, o que é a função do Grêmio, é, passei um vídeo também, até foi aquele um que foi apresentado, né, em um dos nossos encontros, aquele vídeo daquele rapaz, eu apresentei o vídeo para eles também. Eles gostou bastante do vídeo, apesar de eu ter achado, não sei se é por conta da minha idade, achei um vídeo assim do menino meio, né, com as brincadeiras deles lá, mas achei que eles não iam gostar e eles gostaram. Até ficou bem divertida a aula aí depois do vídeo. É que acho que é a fase deles, né? Então se entrosaram ali com o vídeo, né?
Então, o objetivo era que eles compreendessem, então, o que que é o Grêmio, a sua função do Grêmio na escola, e reconhecer a importância deles estarem atuando, né? E que eu deixei bem claro, explícito para eles, que no o vídeo também o menino traz isso, que o Grêmio não é para eles brigar com o diretor, com a equipe, com nós professores, não é para gerar conflito. Que é o contrário, que é para ter essa união, que o Grêmio vai estar representando os alunos, trazendo ações, melhorias até para eles dentro da escola, junto com o diretor. Deixei bem claro, porque senão acaba gerando aquela coisa, então agora nós vamos brigar ali, bater de frente com o diretor, e que não é essa a intenção. A intenção do Grêmio é trabalhar junto com o diretor ali, né? Ser essa ponte. Até eu coloquei. Por que que a nossa escola é bem carente? Os alunos aqui têm um apego muito grande pelo diretor. Então, assim, até na hora do almoço, eles batem na porta o tempo todo atrás desse diretor. Então, foi até essa parte aí. Falei, gente, imagina se toda hora, toda reivindicação que tiver, toda ação que tiver, cada aluno ficar batendo na porta do diretor, levando para ele uma situação. Então, é por isso que é o Grêmio. O Grêmio vai fazer essa ponte entre os alunos e o diretor. Então, o Grêmio vai estar levantando junto com os alunos as ações e vai estar levando para o diretor. Mas também não é qualquer coisa, né? Tem que sentar, o Grêmio já faz todo esse trabalho, mas é por isso que a gente tem o plano de ação aí do Grêmio, para ele não estar levando também tudo que acontecer aí, tem que estar levando lá para o diretor, mas são ações que vai ser montada, esses objetivos, para estar buscando, lutando aí junto com o diretor, né? Vendo o que consegue de melhoria para vocês quanto escola, né? Então, daí nós fomos para a ação, né? Daí, que foi de fato ali a implementação, a ação foi que eu dividi eles em grupo, deixei eles escolherem com quem eles queriam tá sentando e fazendo, e elenquei para eles, né? Diante do que a gente foi conversando, eu trouxe exemplos, né, de ações, para abrir um pouco mais a mente deles, assim, para não ficar aquela coisa meio perdida, aleatória, colocar qualquer coisa, né? Então, diante de toda essa contextualização, a turma dividida, falei, cada aluno vai fazer no seu caderno, o grupo vai fazer a mesma ação. Vocês vão sentar, conversar, e cada um no seu caderno vai elencar essas ações. E daí eu atribuí um pontinho para eles também, né? Ali a gente já tá aí no momento, estava no momento aí já de avaliações, e então já incrementei, já atribuí a nota para eles, achei bem justo, né? Fazer isso. E daí, então, eles foram colocando ali. Então, eles sentaram ali os grupinhos e eles foram conversando e vendo. Uma, uma das ideias que eu achei bem interessante, e assim, eu sou a professora que eu não sento, é bem raro eu sentar, eu passo carteira por carteira, eu sento com eles, puxo cadeira, sento do lado, vamos conversar. A turma do nono ano, a gente tem alguns alunos com grandes dificuldades, de aprendizagem, muita mesmo. Tem aluno com dislexia, então, assim, que precisa de um total apoio. A turma não é numerosa, a turma não está numerosa, então eu consegui dar esse amparo, esse apoio. Então, ali, né, eu circulando pela sala, cada um ali nos seus grupinhos, com seus cadernos, e daí no final, né, que todos ali os grupos finalizaram suas ações, eu falei, não precisa ser muito ação, não. 3, 4 ação, mas que sejam ações assim, bem específicas, concreta, ação que, não bobeirinha, né? Mas aqui na escola, os meninos amam futebol, né? E a nossa escola está passando por reforma. Então, teve algumas ações que, daí nós fizemos apresentações, né? Um por grupo foi falando as ações que eles elencaram e algumas até bateu com outro grupo. E daí eu abri lá o Note e abri um arquivo e fui anotando com eles. Falei, pessoal, essas ações aqui nós vamos entregar para o diretor, até porque vai começar a montar a chapa, né, para o Grêmio, porque ainda não montou, porque estava na questão de documentação aí. E daí eu falei, isso aqui já vai ser uma construção para o Grêmio, se alguém aqui tiver interesse, se a turma de vocês tiver interesse em montar uma chapa, né? Vai assim que vai funcionar. Aí depois vai ter ali o regulamento certinho, né? Vai ser passado tudo certinho como que vai ser essa formação. Mas a partir de agora aqui vocês já têm entendimento do que é o Grêmio e vocês podem ser participante desse Grêmio. E o interessante expliquei como que é a votação, né, como que é feita uma eleição, que os alunos vão votar para essa chapa, expliquei tudo certinho lá.
E as ações saíram coisas extraordinárias, assim, que de grupos que eu não dava nada para eles, porque eles levam as coisas muito na brincadeira. Eu falei, aqui vai sair só bobeira, né? E não, foi o grupo que realmente eu superou a minha expectativa, que, como diz o ditado popular, foi um tapa na minha cara, porque eu não esperava nada e eles deram tudo. Então, assim, saiu ações assim. E não, eu faço parte do PCA, eu sou PCA aqui da minha área, e na semana anterior, à minha implementação, nós tínhamos discutido sobre as ações que a gente pensa em ter e preparar com os alunos. Aqui na escola já tem a Gincamate, e daí nós pensamos, o diretor até falou, pessoal, então vocês vão conversar aí e a gente vai levantar algumas ações para a gente estar desenvolvendo com os alunos aí, né? E eu falei, gente, na minha entrevista, eu falei, saiu as ações que a gente precisa, porque esse grupo que eu não dei nada para eles, eles trouxeram que eles querem que tenha mais gincana em grupos, que tenha premiações, e a gente estava discutindo sobre premiação, em começar a premiar os alunos, né, para eles se sentirem mais importantes e ter a participação deles, né. E foi bem interessante. Um dos alunos, ele, assim, não tem o laudo, mas ele tem um hiperfoco gigante em desenho, né, e ele colocou no caderno dele, porque ele acabou não copiando, fazendo junto com os meninos ali, mas em conversa, ali na conversa, ali na carteira, a hora que eu fui passar e sentei com eles, com o grupo, ele falou que uma ação dele seria que tivesse miojo na escola. Então, aí até eu trouxe para o diretor, né? Falei assim, porque é muito carente aqui a nossa escola, assim, os alunos, né? É um bairro de, de bairro pobre mesmo, da cidade, assim, e nós temos uma carência muito grande. E até eu quero perguntar para ele, acabei não dando tempo, porque depois ele faltou. Eu quero perguntar para ele, que ele na hora eu fiquei meio assim, e hoje, falei, bobeira do Eduardo, né? Mas depois eu conversando com a pedagoga, ela falou, Carla, será que é porque ele tem vontade de comer o miojo ou é porque ele só come miojo em casa? Né? Porque ele tem uma certa seletividade. E eu não consegui ainda conversar com ele, porque está bem corrido aqui, e para ver o que, que é essa situação, se ele tem vontade ou se é porque ele só come isso em casa, né? E para a gente poder estar até ajustando aí, ajuda ele também, né? Se é uma condição aí. E daí foi bem interessante assim as ações, e daí eu já sentei com o diretor, já entreguei para ele essas ações. Eu queria ter sentado junto com os alunos, o diretor, levar ele lá na sala, mas como está muito corrido agora por esses dias, muito feriado, e estava tendo jogos, ele pediu para. Eu sentei com ele, mostrei a pauta para ele, né, das ações. Ele achou muito interessante, ele gostou muito, e ele falou que ele vai dar continuidade nessas ações. Algumas ações que eles pediram ali, que era a cobertura ali do refeitório, é porque está em reforma. Então, eu expliquei para eles, pessoal, daí o diretor falou, não, prof, tá certo. E já até cobriu também. Falei, não, é que daí tem coisas que está em processo da reforma que vai vir. Mas tem algumas outras ações, igual essa questão mesmo mais pedagógica aqui, a gente já pode ir providenciando, né? Mas foi bem, bem bacana, assim, eu me superei com essa implementação. Acho que foi uma das implementações, assim, que me superou, assim, sinceramente, até porque se era um tema que eu não conhecia, então eu aprendi muito, muito, muito com eles, né? Eu tive que pesquisar, conhecer o que é o Grêmio, né? Fiquei bem surpresa, assim, de ter uma lei que assegura isso, achei muito interessante. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com essa implementação, assim, me realizei com essa implementação. Foi bem fantástico. Muito bem, palmas, parabéns, Carla. Obrigada. Tá, Carla, eu ia te dar, agora, né, terminando aí, ouvindo a sua explicação, eu ia até te sugerir, como eles gostam muito do diretor, mas você já respondeu, né, que não deu para fazer isso por conta da reforma, final de trimestre, Sim. feriado. Como eles amam esse diretor, de repente levar o diretor na sala, porque veja bem, eles já se sentiram, você já teve, já ficou surpreendida com grupos aí que você achou que não ia dar nada. Agora você imagina eles passando a ideia para o diretor. Então, se puder um outro Uma, momento, ou duas, então até três, para essas chapas, quatro, de repente você até cinco. propor, não sei, com a escola inteira, não sei se a escola é muito grande, deles levarem ou então na sala, trazer os representantes de cada chapa e eles falarem, olha, a gente fez uma prática, a gente gostaria de passar para vocês algumas sugestões nossas,
para o Grêmio, tá? Então, isso fica como sugestão. O do diretor você já respondeu, que eu imagino, né? Porque a gente sabe, a gente que está na escola sabe que esse período de final de trimestre, com feriados, é bem atropelado. Mas, assim, quero de novo te parabenizar pela sua implementação. Quando você fala que a escola é de um lugar assim de poucos privilégios, a gente sabe que esse pessoal, infelizmente, eles não são ouvidos, Uhum. né? E quando você dá essa oportunidade de sala de aula, você está colaborando para que eles se tornem cidadãos e vejam que a voz deles tem muito sentido, tem muito valor. E é isso, tá? Parabéns. A gente se vê daí no na nossa próxima temática. Eu queria deixar para você encerrar o nosso encontro de socialização de hoje. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Você falou que gostou muito, se sentiu muito realizada. Eu Uhum. queria deixar para você terminar, então, esse encontro nosso de socialização. Ah, eu só quero assim agradecer também, porque nós tivemos pouco contato já, né? O nosso contato já foi no início da implementação aí, por conta do remanejamento, né? Tava batendo horário, mas eu quero agradecer, você me acolheu muito bem, me ajudou, clareou minha ideia, eu estava desesperada, porque o ano passado era de uma forma, né? E daí, como eu perdi, a gente já não foi criando aquele vínculo, eu falei, eu queria entender como que ia ser esse ano, né? Por mais que eu estava assistindo as gravações, né? Mesmo assim, a gente vai ficando, parece que você tá fora, né? Assim, não é igual agora, a gente troca ideia, conversa, surge uma dúvida, tá aqui já para tirar essa dúvida, né? Não que o professor lá, ele também estava me super apoiando pelo WhatsApp, me ajudando, mas é diferente. E você me acolheu, assim, já no momento lá, que já tinha que implementar, né? Então, eu estava um pouco perdida ainda com o PDP, daí você foi me ajudando. Eu trouxe a ideia, né, do que eu tinha ali, você foi me ajudando, prof, e se você fizer assim, faz assim, então, assim, eu quero te agradecer muito, 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 você me ajudou muito aí, e tem ajudado, né? E espero que a gente continue aí até o final do ano nessa parceria aí. Até eu comentei com o pessoal aqui, falei, gente, eu amei minha formadora desse ano, falei, amei, assim, me identifiquei com ela já no primeiro encontro, porque, assim, eu sou Obrigada. muito receptiva e eu gosto de ter essa receptividade comigo também, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sou muito comprometida com o que eu quero, que eu pego para fazer, eu quero fazer bem feito. Então, às vezes, eu até sofro porque eu quero fazer bem feito. E o ano passado foi bem frustrante, assim, algumas implementações, foi muito difícil, muito difícil. Eu passei por cirurgia, peguei dengue, então até o meio do ano para mim foi sofrimento, sofrimento. Iniciando em concurso do estado, sabe aquela responsabilidade maior, né? Então, assim, É, mudou toda a minha rotina, mas esse ano eu acredito que a gente já começou bem, graças a Deus, né? Eu acho que só o fato de não ter aquela rubrica tira um peso enorme das nossas costas, sabe? Aquilo pesava muito, porque daí você acaba se cobrando, querendo alcançar, 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 e eu acho que eu acho que vale mesmo é isso aqui, eu ir lá e mostrar que eu sei fazer, e se eu não sei também eu procurei, né? Foi igual a professora falou, que eles querem mudou, tá mudando a cara desse ano aí para vir isso, né? Eu ir buscar mesmo, e foi o que eu fiz, eu não sabia, e falei, eu quero aprender também, eu quero levar o melhor para eles, e que eles se sintam bem enquanto está fazendo também, e que eu tenha segurança do que eu estou fazendo. Porque muitas vezes fazer por fazer vai ficar uma aula ali perdida para mim. E eu não quero que a minha aula seja perdida, né? Um tema diferente, que vai estar agregando para a vida deles, tanto pessoal quanto social aí, porque isso a gente leva para a vida, né? Então, eu penso que tem que ser algo assim, igual eu coloquei na avaliação, algo mais simples, mais objetivo, que alcance o meu aluno. É isso que eu pretendo. E eu consegui com essa aula. Definitivamente, assim, por isso que eu falei que eu me senti confortável, bem, e eu consegui fazer, porque eu entendi o que era para ser feito, eu fui lá e fiz. Eu acho que tem que ser assim. Então, muito eu bem. finalizo assim, agradecendo pelo apoio e que eu me senti muito bem para estar fazendo essa implementação. É Obrigada, isso. Carla. Eu gostei muito do que você falou. Não quero fazer algo por fazer, porque os alunos percebem, né? Também quando a gente está ali Sim. só cumprindo a tabela, né? Então, esse comprometimento seu aí, olha, eu acho que é isso que vai ajudar a gente a melhorar a educação pública do nosso país, né?
Então, obrigada, tá? Obrigada pelo seu carinho, pelo seu reconhecimento e conte comigo sempre, tá bom? Obrigada. Boa semana, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Um abraço, bom feriado. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.